Olá pessoal! No vídeo de hoje, para encerrarmos o capítulo de introdução à convecção, nós vamos estudar analogias entre as equações de transporte. Então, a parte de analogia de transferência de calor e transferência de massa, nós ainda não vamos estudar porque nós não vimos a transferência de massa. Mas nós vamos estudar a analogia que existe entre as equações de transporte, de quantidade de movimento e energia. Pessoal, então começando a falar da analogia de Reynolds, que ela foi a primeira de todas as analogias a serem estudadas, o primeiro postulado foi da analogia de Reynolds. Ela propõe o seguinte postulado, que existe igualdade dos mecanismos de transferência de calor e quantidade de movimento, certo? Então, o resultado disso é que se os mecanismos existem igualdade entre eles, haverá igualdade nas distribuições, ou seja, no perfil de velocidade e temperatura nessa região de transporte. Ou seja, pessoal, eu posso dizer que a espessura da camada limite de velocidade e térmica são iguais. Conforme a aula passada, nós vimos que isso vai acontecer quando o número de Prandtl ou Prandtl, né, for igual a 1, ok? Então, o postulado e, portanto, a analogia de Reynolds obrigatoriamente trabalha com um número de Prandtl igual a 1. Pessoal, se nós avaliarmos a tabela 6.1, que nós terminamos a aula passada observando a analogia, como que essas equações de transporte são equivalentes, né? Falando um pouquinho lá dos parâmetros de similaridade. Então, nós queremos comparar mais uma vez essas equações de transporte, de velocidade e a térmica. Então, se nós considerarmos que os gradientes de pressão são iguais a zero, o gradiente de pressão é igual a zero, e o número de Prandtl igual a 1, certo? Então, o número de Prandtl é 1 e o gradiente de pressão é nulo. E compararmos essas equações, a 6.35 e a 6.36, observem que elas vão ser muito equivalentes. Elas têm praticamente a mesma forma. O que está mudando é que uma está em função de velocidade, a outra está em função de temperatura, certo? E se além disso nós compararmos também as condições de contorno, então considerando que a minha velocidade média é a velocidade da corrente livre, tá? Então isso aqui, essa condição de contorno na equação 6.31 vai ser igual a 1, certo? Então, até mesmo as nossas condições de contorno também possuem a mesma forma, comparando a equação 6.38 com a equação 6.39, certo? Ou seja, pessoal, o que a gente então pode garantir com isso? Que a solução, né, ou seja, a minha velocidade adimensional e a minha temperatura adimensional, elas vão ser equivalentes, certo? E, portanto, eu posso trabalhar de forma mais simplificada para resolver um problema de convecção, já que a convecção de calor é dependente da velocidade, do perfil de velocidade. Pessoal, então agora, se a gente olhar para a tabela 6.3 do Incrópera e fazer então a analogia entre quantidade de movimento e calor, deixei transparente aqui a parte de massa que nós ainda não estudamos e não é objetivo do nosso curso. Se nós avaliarmos as equações 6.44 e 6.47, então essa equação e essa equação, considerando que o gradiente de pressão é nulo e o Prandtl é igual a 1, certo? Olha só,
as equações estão me dizendo que a velocidade adimensional, ela vai ser uma função das posições adimensionais dentro da camada limite e do número de Reynolds. E para a temperatura adimensional, a equação 6.47 também está dizendo que a temperatura adimensional vai ser uma função das posições adimensionais na camada limite e também do número de Reynolds. Então, aqui mais uma vez a gente encontra essa similaridade, essa semelhança ou esta analogia entre as transferências de quantidade de movimento e energia, certo? Então, pessoal, eu posso dizer mais uma vez que as soluções, então, para a temperatura adimensional e para a velocidade adimensional, elas também serão equivalentes, certo? Se nós olharmos, então, as equações, a equação 6.46 e comparar com a 6.49, que a gente tem lá o coeficiente de atrito e o número de Nusselt, coeficiente de atrito, então ele está dizendo que o coeficiente de atrito ele vai ser função da posição adimensional e do número de Reynolds, certo? Aqui, antes da função, também é função do número de Reynolds, né? E o número de Nusselt, então, se o Prandtl é igual a 1, o número de Nusselt também vai ser função da posição adimensional e do número de Reynolds. Ou seja, coeficiente de atrito e número de Nusselt também tem uma relação muito equivalente, certo? Então, se eu trabalhar aqui, dizer que igualar as duas equações, né? Então, a equação 6.49 já está isolada, a função da posição adimensional, número de Reynolds, e se eu isolar a minha função lá na equação 6.46, função da posição adimensional x, então, da posição adimensional x e do Reynolds, isso vai ser igual a coeficiente de atrito sobre 2 vezes o número de Reynolds, certo? Então, pessoal, igualando a equação 6.49 com a equação que eu acabei de escrever aqui, nós podemos dizer que o número de Nusselt pode ser calculado para Prandtl igual a 1, ele pode ser calculado pelo coeficiente de atrito Reynolds sobre 2, certo? Então, a gente consegue igualar essas equações e buscar uma relação, a relação que existe, então, entre os parâmetros de similaridade da energia, da transferência de calor com a quantidade de movimento, certo? Então, para a analogia de Reynolds, esta equivalência Nusselt igual a coeficiente de atrito Reynolds sobre 2 é válida. Vamos apresentar aqui agora mais um número adimensional. Então, na aula passada, pessoal, nós falamos sobre os números adimensionais, certo? E agora, a maioria dos números adimensionais que a gente trabalhou na aula passada, a gente já conhece, já trabalhou de alguma forma. Só que agora eu vou apresentar um número novo, que é o número de Stanton. O número de Stanton, ele vai correlacionar fenômenos de transferência, correlacionando a quantidade de movimento com a transferência de calor, só que considerando apenas o fenômeno convectivo de quantidade de movimento e de transferência de calor. Então, o número de Stanton, ele relaciona a convecção de calor pela convecção de quantidade de movimento. Convecção de calor é o H vezes o comprimento característico, e convecção de quantidade de movimento é a velocidade vezes o comprimento. Então, cortando aqui comprimento com comprimento, eu posso dizer que o meu número de Stanton, ele é o H pela velocidade, coeficiente convectivo pela velocidade, e se eu quiser relacionar, eu posso
encontrar o Stanton a partir de relações adimensionais também. Então, se vocês quiserem aí trabalhar e encontrar, ver se vocês, a partir dessa relação Nusselt dividido por Reynolds vezes Prandtl, vocês encontram esse resultado H por velocidade, tá? Fica de tarefinha para vocês comprovarem essa relação. E tudo isso, então, todas essas relações são válidas para o número de Stanton. Tá? Então, apresentando o número de Stanton, nós vamos ver de que forma que ele aparece nas analogias, certo? Então, voltando para a nossa analogia de Reynolds, né, que a gente está estudando. Então, se coeficiente de atrito vezes Reynolds sobre 2 é igual a Nusselt, certo? E nós acabamos de ver que o número de Stanton é Nusselt dividido por Reynolds vezes Prandtl, e Prandtl é igual a 1, então Stanton vai ser igual a Nusselt, isso aqui é um U, dividido pelo número de Reynolds, certo? Então, eu posso substituir aqui no lugar do Nusselt. Então, o coeficiente de atrito vezes Reynolds sobre 2 é igual a Stanton vezes o número de Reynolds. Eu posso cortar o número de Reynolds aqui e posso dizer que o Stanton é equivalente ao coeficiente de atrito sobre 2, certo? Então, isso é válido para correlacionarmos as analogias entre quantidade de movimento, então, avaliando as equações de transporte de quantidade de movimento e calor. Então, nós partimos aqui dos parâmetros de similaridade da quantidade de movimento e da energia, né? E, então, considerando a analogia de Reynolds, Prandtl, ele tem que ser igual a 1 para ocorrer equivalência entre os perfis de velocidade e temperatura, né? A equivalência na espessura das camadas limites. Então, a nossa conclusão é que o Stanton, para a analogia de Reynolds, ele pode ser, então, escrito como coeficiente de atrito sobre 2. Pessoal, então essa analogia de Reynolds, ela vai nos permitir fazer muitas coisas, tá? Só que ela é falha, porque ela é válida, não é que ela é falha, ela é válida sim, tá? Mas ela vai poder ser utilizada apenas numa condição muito específica, que é a condição de Prandtl igual a 1. E não é sempre que eu vou poder aproximar, não é sempre que eu vou ter igualdade na espessura das camadas limites de velocidade e térmica, certo? Então, novas analogias foram estudadas, né, foram propostas para números de Prandtl diferentes de 1, certo? E por que as analogias são tão importantes? A partir da próxima aula, então no capítulo 7, que a gente entra em escoamento externo, nós vamos então já estudar as correlações empíricas para o cálculo do coeficiente convectivo. E a origem de muitas correlações empíricas vem das analogias. Então, a gente obtém algumas correlações a partir das analogias, certo? Então, outras pessoas começaram a propor modificações na analogia de Reynolds. Então, a analogia de Chilton-Coulbourn, pessoal, ela acrescenta mais um termo. Então, percebam que coeficiente de atrito sobre 2 vezes... coeficiente de atrito sobre 2 é igual ao número de Stanton. Então, esta parte aqui veio da analogia de Reynolds. Então, Chilton-Coulbourn propôs uma nova correlação para o coeficiente de atrito sobre 2. Então, passou aqui a utilizar o Prandtl. Então, Prandtl não é mais igual a 1, né? Então, nós temos aqui proposta uma nova analogia, certo? Então, o coeficiente de atrito sobre 2, sendo igual a Stanton vezes o
Prandtl elevado a 2/3 é igual a um JC. Esse JC é o fator de Chilton-Coulomb, tá? Esse parâmetro principalmente que vai nos permitir chegar em várias correlações empíricas para o cálculo do H, mas isso são cenas dos próximos capítulos. E agora, essa nova analogia, ela é válida para um intervalo muito maior para o número de Prandtl. Então, Prandtl pode variar de 0,6 até 60, que essa analogia é válida, certo? Então, algumas informações importantes aqui ainda sobre a validade da analogia de Chilton-Coulomb, tá? Falando de escoamento, né, pessoal? Então, no escoamento laminar, a analogia de Chilton-Coulomb, ela é apropriada apenas para quando os gradientes de pressão forem iguais a zero, certo? Então, o gradiente de pressão, ele tem muito mais influência na formação da camada limite quando a velocidade é menor, né? Quando o escoamento for laminar, ok? Porque quando eu tenho escoamento turbulento, eu tenho desordem, eu tenho formação de vórtices, eu tenho essa desordem, essa formação de vórtices são muito mais importantes para a condição de formação da camada limite do que os gradientes de pressão. Então, eles não apresentam grande influência nas condições de formação da camada limite. Então, para escoamento turbulento, a analogia de Chilton-Coulomb sempre vai ser válida, porque os gradientes de pressão não têm influência na formação da camada limite. Grande influência, né, na formação da camada limite, certo? Então, essas considerações, né, postas essas considerações, pessoal, para que servem essas analogias que nós estudamos até agora, tá? Uma das serventias, então, desse tema é para calcular o coeficiente convectivo, que nós vamos ver, então, nos próximos vídeos. E agora nós vamos fazer um exercício para saber de que forma que essas analogias podem nos ajudar a resolver problemas de engenharia. Então, o exercício seguinte é proposto. Uma placa plana e fina, com 0,2 metros por 0,2 metros de lado, e superfície superior e inferior rugosas. Pessoal, se essas superfícies são rugosas, com certeza aí nós teremos um escoamento turbulento, né? É uma característica, quando eu tenho rugosidade nas placas, do escoamento ser turbulento. Ele provoca turbulência, né? A rugosidade. Superfícies, então, superior e inferior rugosas, encontra-se posicionada em um túnel de vento, de tal forma que suas superfícies estão paralelas a uma corrente de ar atmosférico de 30 metros por segundo. Então, a minha velocidade do fluido é 30 metros por segundo. O ar está a uma temperatura de 20 graus Celsius, enquanto que a placa, a superfície da placa, tem uma temperatura mantida de 80 graus Celsius. A placa está rotacionada em 45 graus em torno do seu ponto central, como é mostrado no esquema. Então, aqui nós estamos vendo de cima, né, essa figura representando aí a placa. Ar escoa sobre a superfície superior e inferior da placa e medidas as taxas de transferência de calor indicam, então, a minha taxa de transferência de calor na superfície é de 2.000 watts. E ele pergunta, qual é a força de arrasto na placa? Então, percebam, pessoal, que ele está perguntando algo referente à velocidade, à quantidade de movimento, né? Mas percebam que, além de formar perfis de velocidade, também vai ter a influência da transferência de calor aqui, né? Então, para calcularmos essa força de arrasto, nós vamos precisar avaliar as duas coisas, certo?
Pessoal, primeira coisa, a gente vai precisar, com certeza absoluta, de algumas propriedades do ar, certo? E a pergunta é, se o ar está a 20 graus Celsius e a temperatura da superfície é 80, e eu sei que vai ocorrer troca térmica entre essa superfície e o ar, então dentro da camada limite eu vou ter mudança na temperatura do ar. 20 graus Celsius é a temperatura lá na corrente livre. Mas no ar, dentro da camada limite, vai ocorrer troca térmica. Então, em qual temperatura que eu vou buscar as propriedades do ar? Então, nesse caso, pessoal, nós usamos a temperatura de filme, que nada mais é, nós vamos fazer a média entre a temperatura do fluido e da superfície. Então, aqui só está invertida, a do fluido é 20, né? E a da superfície é 80 graus Celsius, dividido por 2. Então, a nossa temperatura de filme é 50 graus Celsius. Então, nós vamos lá nas nossas tabelas, na A4 do Encrópera, no apêndice, e pegar, então, as propriedades do ar nessa temperatura, 50 graus Celsius. Então, de lá, pessoal, eu tirei os seguintes parâmetros. O CP, que é 1008 joules por quilograma Kelvin, e o número de Prandtl. Já tem lá, para essa temperatura, qual é o número de Prandtl. Então, Prandtl é 0,704. Observem que o Prandtl aqui, então, ele é diferente de 1, né? E ele está lá no intervalo de 0,6 até 60. Então, nós vamos poder utilizar a analogia de Chilton-Coulomb se precisar, né? Então, vamos dar uma olhada em como calcular essa força de arrasto, tá? Pessoal, vocês devem ter calculado isso lá em Fenômenos 1. Então, só para relembrar, a força de arrasto, ela é calculada multiplicando a tensão de cisalhamento na superfície pela área da superfície. Tensão de cisalhamento é coeficiente de atrito sobre 2 vezes ρ, velocidade do fluido ao quadrado, certo? Então, com isso, nós temos aí a forma de calcular a equação, então, para calcular a força de arrasto, certo? Pessoal, então, olhando para esta equação aqui, nós não temos o valor do coeficiente de atrito, certo? Então, nós vamos ter que procurar alguma forma para calcular esse coeficiente de atrito. Para isso, nós vamos usar a analogia que seja válida para esse caso, que é a analogia de Chilton-Coulomb, devido ao valor do número de Prandtl. Então, lembrando que, para a analogia de Chilton-Coulomb, coeficiente de atrito sobre 2 é o Stanton vezes Prandtl elevado a 2/3. Sabemos que Stanton é Nusselt dividido por Reynolds vezes Prandtl, tá? Prandtl ou Prandtl, tá? Tanto faz. Então, aqui eu tenho Prandtl elevado a menos 1, né? Se eu fazer essa relação aqui, vai sobrar Nusselt por Reynolds vezes Prandtl elevado a menos 1/3, certo? Muito bem, pessoal. Então, Nusselt. Então, lembra lá, coeficiente de atrito sobre 2 é Nusselt por Reynolds, Prandtl elevado a menos 1/3. Foi isso que a gente chegou observando a analogia de Chilton-Coulomb. Mas percebam que a gente tem só o número de Prandtl, a gente não tem o Nusselt nem o Reynolds. Então, vamos abrir as equações. Sabemos que Nusselt é o coeficiente convectivo vezes o comprimento característico dividido pela condutividade térmica. E Reynolds é a velocidade do fluido vezes o comprimento característico dividido por μ. Certo? Então, comprimento característico aqui a gente pode cortar, né? Então, rearranjando, vai ficar H vezes μ dividido por K vezes a velocidade, essa aqui é o U infinito também, né? Vezes o Prandtl elevado a menos 1/3.
certo? Então, substituindo lá no lugar da força de atrito, né? Na equação da força de atrito, não, da força de arrasto, tá? Se eu substituir o coeficiente de atrito sobre 2 pela equação que nós acabamos de obter, né? Nós temos essa equaçãozinha aqui do meio que eu estou marcando para vocês. Bom, pessoal, percebam que só foi nos dado o CP, né? Eu não tenho qual é o ρ, ok? Eu não tenho condutividade térmica, tá? Então, nós vamos ter que trabalhar um pouquinho com esta relação. Pessoal, sabendo que a difusividade térmica é K dividido por ρ CP, eu posso dizer que K por ρ vai ser alfa vezes CP. Então, ó, eu tenho um ρ aqui, eu tenho ρ por K, ou seja, é o inverso disso. Então, o inverso vai ser 1 sobre alfa CP, certo? Que tá aqui, né? Nós vamos substituir isso aqui por alfa CP. Velocidade, nós podemos cortar com essa velocidade ao quadrado, certo? Vai ficar só velocidade elevado a 1. E vamos olhar agora para a equação que nós temos aqui, que é mais que a gente pode fazer, pessoal. Olha só, nós temos ni por alfa. Ni por alfa é o próprio número de Prandtl. Então, eu posso substituir aqui no lugar, vou ficar com H por CP vezes Prandtl, aí vezes o Prandtl elevado a menos 1/3, velocidade vezes área da superfície. Então, eu vou fazer essa relação aqui, Prandtl inteiro menos 1/3, vai ficar Prandtl elevado a 2/3, certo? Agora, pessoal, eu não tenho H, né? Eu não sei qual é o coeficiente convectivo desse problema, porque ele não deu. Mas vejam bem, ele me deu a taxa. Então, taxa de convecção é H vezes a área da superfície, uma diferença de temperatura. Então, ó, nós temos aqui H vezes a área da superfície. Então, isolando da equação da taxa, H vezes a área da superfície, vai ser igual a taxa dividido por variação de temperatura, ΔT. Certo? Então, substituindo isso lá no lugar do H vezes a área da superfície. Então, eu resulto nesta última equaçãozinha aqui do fator de arrasto. Pessoal, então, avaliando a equação, a última equação que nós tivemos, então, a taxa a gente conhece, foi dado, a diferença de temperatura a gente tem também, né, a temperatura da superfície menos a do ar. O CP a gente pegou na tabelinha, o Prandtl também, e a velocidade foi dada, que é 30 metros por segundo. Então, nós temos aqui os nossos dados, é só a gente substituir, então, todos esses dados aqui na nossa equação da força de arrasto, trabalhar as unidades, né? Então, substituindo os dados, aqui Kelvin a gente vai cortar com esse Kelvin, Joule corta com Joule, e as unidades aqui, então, vai sobrar quilograma, que tá aqui, por metro, dividido por segundo ao quadrado. Quilograma por metro segundo ao quadrado é Newton, certo? Ou seja, nós estamos calculando uma força, então, a força de arrasto, resultado vai ser 0,785 Newton. Ok, pessoal? Então, essas analogias entre as equações de transporte facilitam a nossa vida quando a gente não tem, por exemplo, informações do H, né? Então, a gente não tinha o coeficiente convectivo, mesmo sabendo que é um problema em que existe convecção de calor, e a gente não tinha o valor do H. Então, a forma que a gente encontrou para sair desse problema, que é o H, foi usar a analogia válida, que nesse caso, para o intervalo válido do Prandtl, foi a analogia de Stilton-Coburn. Ok? Muito bem, pessoal. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Nossa próxima etapa, então, vai ser estudar escoamento externo.
Então, até o próximo vídeo.